Eu posso falar sem medo de errar que a harmonia é o sincronismo espiritualista entre os cooperadores de uma empresa. Sem a harmonia, torna-se muito difícil existir em uma empresa a prosperidade e o sucesso. Digo ainda que, sem a espiritualidade, não existe a harmonia. Para que o trabalhador seja espiritualizado, harmonizado e assim equilibrado no ambiente de trabalho, ele precisa ter 3 pilares básicos. Para ter o equilíbrio, o ser humano precisa ser como um tamborete de 3 pernas. Exatamente assim. Desta forma, mesmo que a superfície do ambiente de trabalho não seja tão plana, ele pode se equilibrar, se encaixando perfeitamente, sem ficar mancando. Nesse tamborete de 3 pernas, cada uma dessas pernas tem um nome importante. Alguém aqui sabe dizer quais são esses 3 nomes? São 3 coisas importantes para o nosso equilíbrio. Veja quais são. São elas: a família, o trabalho e a religião. Se a pessoa tem esses 3 pés, ela pode se equilibrar nas mais diversas superfícies dos ambientes de trabalho. Alguns ambientes de trabalho se parecem com um piso molhado, escorregadio. Assim, para que o trabalhador transite em segurança, precisa ter essas 3 pernas, que lhe dão o equilíbrio perfeito: a família, o trabalho e a religião. Dentro de uma empresa, o que pode tirar o nosso equilíbrio emocional? Quem pode me dizer? O que pode, às vezes, nos tirar o equilíbrio emocional são as condutas de alguns colegas de trabalho. O preconceito, o insulto, a acusação injusta, a crítica destrutiva, o desrespeito e muitas outras coisas. Todas essas coisas têm a intenção de nos desequilibrar, tirar a gente do ponto de equilíbrio. Como um bom trabalhador, precisamos aprender uma coisa: seja o que for que ocorra no ambiente de trabalho, que venha querer tirar o nosso equilíbrio emocional, nós devemos relevar. E como podemos fazer isto? Em primeiro lugar, antes de reagir no ímpeto, no momento em que recebemos o impacto da energia negativa vinda da atitude de um colega, temos que parar, contar até 10. Isso mesmo, contar até 10 mentalmente. Sabe por quê? Porque este é o tempo necessário do sangue circular em nosso cérebro e mudar a nossa opinião, antes de acontecer a nossa reação desequilibrada, ou seja, antes de explodirmos. Vocês sabem me dizer por qual motivo precisamos fazer assim? Contar até 10? Sabem? Eu vou revelar a vocês. É porque existem 3 energias negativas ambulantes, soltas no ar. 3 tipos de energias que ficam soltas por aí, só aguardando a oportunidade de nos envolver, nos desequilibrar, se tivermos descuidados. São 3 sentimentos mais negativos que existem. Sabem quais são esses sentimentos? Eu vou contar para vocês. As 3 energias negativas ambulantes são o ciúme, a inveja e o orgulho. Quem de vocês aqui pensa que está livre desses 3 sentimentos? Qualquer pessoa que pode falar: eu não tenho ciúme, não tenho orgulho e não tenho inveja. E eu vou prontamente acreditar nisso. Porque realmente vocês
não tem mesmo nenhuma dessas energias. E vocês sabem por que não tem? Simplesmente porque nós não somos donos desses sentimentos. Eles não nos pertencem, graças a Deus. Então, alguém aqui sabe quem é dono desses 3 sentimentos? Quem souber pode falar, mas eu vou responder. Quem criou esses 3 sentimentos foi esse cara aqui, ó. Exatamente, aquele príncipe lá, que é o administrador da força negativa. Ele é terrível. Não é brincadeira, não. Porém, se o trabalhador for como um tamborete, com os 3 pés perfeitos, que são a família, o trabalho e a religião, estará livre de ser influenciado por essas 3 energias negativas: o ciúme, o orgulho e a inveja. Só para deixar ainda mais claro, esses 3 elementos negativos são os 3 dentes do garfo do diabo. Eu quero falar um pouquinho de cada um desses 3 sentimentos. O sentimento ciúme é o primeiro dente do garfo. É a manifestação na pessoa de que ela não confia em seu próprio merecimento, que é a força individual determinada por Deus para cada pessoa, de acordo com as suas ações praticadas. O ciúme é o indício de que a pessoa não sabe ainda que realmente merece o que tem e que ninguém pode lhe tirar o que de Deus recebeu, por justiça. No ambiente de trabalho, o que é nosso, o que é dos outros, pela vontade de Deus. E ponto final. Vamos falar agora do segundo elemento negativo, que não deve existir no ambiente de trabalho. Esse aqui é o orgulho, o segundo dente do garfo do diabo. O orgulho é um sentimento que faz a pessoa imaginar que tem alguma qualidade superior e diferenciada dos demais colegas aqui dentro da empresa. A pessoa orgulhosa imagina que detém certas qualidades que a coloca em um lugar mais alto do que realmente esteja, num lugar acima dos nossos lugares de pobres mortais colegas. O orgulho revela que a pessoa considera que a posição onde ela está ocupando é indestrutível pelo tempo. O orgulho não tem nada a ver com a honra, que é o sentimento de gratidão que devemos ter por estar ocupando aquele lugar importante. Vou abrir um parêntese aqui para mostrar um detalhe importante. Quero aproveitar agora e esclarecer que a palavra orgulho é usada erradamente por algumas pessoas quando querem expressar um sentimento nobre, que na verdade tem outro nome, que é a honra. Então, ao nos expressar a nossa satisfação por alguma coisa, não devemos falar a palavra orgulho, mas devemos falar assim: eu tenho grande honra por estar trabalhando aqui nessa empresa. Eu sinto honrado de ser seu amigo. Entenderam a diferença? Precisamos ter consciência do valor que tem as palavras, pois elas são energias que influenciam o ambiente onde forem pronunciadas. Vamos falar agora da inveja, o terceiro dente do garfo do diabo. A inveja é o sentimento que faz a pessoa imaginar que merece mais do que lhe foi dado pela justiça divina. Ele acha que Deus está errado, quando na realidade nós só recebemos de Deus o que estamos merecendo. Só colhemos o que tenhamos plantado. Na vida, a coisa é assim. Quem quer colher flores, tem que plantar flores. Quem planta espinhos, com certeza vai colher espinhos. Não tenha dúvida disso. A inveja é um olho grande, que não enxerga
as pequenas e importantes coisas da vida, como, por exemplo, a justiça. A justiça que é feita com os colegas por um esforço maior, alcançaram posições elevadas aqui dentro da empresa. Porém, o olho grande não consegue enxergar isso. Aqui dentro, no ambiente de trabalho, temos que fazer um serviço de prevenção para manter vivo na gente o equilíbrio. Todos nós devemos constantemente fazer esta averiguação para captar em que situação estamos indo. E como podemos fazer isto? Fazendo um exame pessoal periódico para detectar se tudo está indo bem nesses 3 itens nossos: a família, o trabalho e a religião. Se essas 3 coisas estiverem bem, estamos livres de muitos perigos. Então, se você fizer um exame e perceber que tem alguma coisa dessas 3 coisas em desarranjo, já é um indício de que você está precisando ter mais cuidado com os seus ímpetos e repentes. Porque se essas 3 coisas não estiverem bem, a gente certamente estará vulnerável àquelas 3 forças negativas. Assim precisamos ter mais cuidado com o que de repente começa a ficar na ponta da nossa língua para ser falado. Veja bem, se você notar que está com a mania de explodir, de rodar a baiana, de soltar os cachorros em cima de seus colegas, pode fazer um exame minucioso que algum dos 3 itens do seu tamborete está precisando cuidados. Vamos falar agora de um assunto importante que faz o nosso serviço render mais aqui dentro da empresa. Espiritualmente falando, a coisa mais importante em uma empresa é a união, é a harmonia, de onde se originou o ditado: a união faz a força. Que força é esta que é feita através da união? A união de quê? Quem sabe responder isto? Eu vou responder. A união é a reunião de nossas pequenas forças. Esta reunião de nossas forças pequenas cria uma força grande. Uma força grande é uma força poderosa de realização, de transformação, de criação, de prosperidade. Olha aí, para uma pessoa estava difícil, mas para muitas pessoas juntas a coisa ficou fácil e possível. Isto é a atuação da força da união. Vamos examinar cada uma dessas coisas positivas que a união pode nos trazer. Realização é a efetivação de algo bom. É a efetiva ação realizada. Transformação é a mudança para uma situação melhor. Prosperidade é o desfrutar no presente do que se construiu no passado com a união. Felicidade é a satisfação e gratidão pelo que se realizou. Todas essas coisas podemos produzir com a união. 1 mais 1 é sempre mais que 2. A união é uma força poderosa de realização, de transformação, de criação de prosperidade para todos que contribuam individualmente. É como a resistência de um cabo de aço que é feito de finos arames. Quero falar de uma coisa interessante. Mesmo que o cabo de aço seja tão resistente, ele continua sendo flexível. E o que significa isso para a gente? Na prática, significa que mesmo os fortes, com a união, precisamos ainda continuar flexíveis com os nossos colegas de trabalho. No ambiente de trabalho, precisamos sempre estar preparados para usar de sabedoria para nos manter firmes no lugar. Os atos de sabedoria que podemos realizar aqui dentro são
a paciência, a compreensão, a moderação, a flexibilidade, a justiça. Vamos examinar cada um deles. A paciência é a ciência da paz. Precisamos ter paciência com os nossos colegas e com a gente mesmo. Agora vamos falar da compreensão. No ambiente de trabalho, precisamos entender que cada pessoa está passando por uma etapa evolutiva. Não podemos exigir que o colega de trabalho nos dê o que ele ainda talvez não tenha, como a experiência, a desenvoltura. Nos termos atuais seria a expertise. Vamos falar agora da moderação. Precisamos usar sempre meios moderados em nossas manifestações, a cada circunstância que nos envolva no ambiente de trabalho. Agora vem a flexibilidade. É a gente ser maleável em qualquer situação que aconteça no ambiente de trabalho. A rigidez pode piorar o resultado dos acontecimentos aqui dentro. Uma das coisas mais importantes no ambiente de trabalho é a justiça. Devemos agir sempre dentro da justiça, sem fazer acepção de pessoas, outorgando a cada um o seu peculiar direito.